dessa função x ao cubo menos 3x. Professor, Oi. depois faça um maior, porque esse daí ele é mais simplesinho. Um maior assim, que tenha 3 números assim, que é mais complicado. Pronto, mais 2. Mas já não tem Perfeito. muito o que fazer, não. Não, porque se botar muito complicado, porque eu poderia botar x a sétima mais 14x, mas isso aí não vai, como é que você vai resolver essa equação? Eu quero que quando eu derivar, dê a equação de segundo grau para vocês conseguirem fazer, achar as soluções. Porque se eu botar um de quinto grau, como é que você vai achar as soluções? Todas as soluções. Então, o máximo que eu vou poder colocar para essa radiografia de uma função, que eu peço várias coisas, é no máximo x3. Porque não tem como fazer para x4, para x5. Teria que usar mais outras ferramentas que a gente não estudou aqui. E não é o objetivo do curso. A ideia é, a partir dessa função, como é que eu descasco toda ela? Como é que eu consigo determinar onde ela é crescente, decrescente, tudo a respeito dessa função, a partir da descrição da função, da definição, tirar todas as possibilidades de valores. Né? Certo? Essa é a ideia. Essa seria como a gente vai fazer isso. Né? Então, o que vai mudar para vocês é, no lugar de ser x ao cubo menos 3x mais 2, vai ser 2x ao cubo mais 4x menos 5, 4x à terceira menos 2x ao quadrado mais 5. Mas a ideia é mesmo, você vai derivar, achar as derivadas, igualar a zero para achar os valores críticos. E depois verificar onde essa função é crescente ou decrescente, onde a derivada é positiva. Depois de achar os valores críticos, determinar a derivada segunda para verificar a concavidade dessa função. E assim vai. Não tem muito o que fazer, não. Ou seja, usar as ferramentas para fazer a radiografia dessa função. Certo? A primeira parte, como eu sempre digo, a parte mais simples de sempre, é a derivada. Quem é a derivada dessa função? X ao cubo menos 3x mais 2. Tá? Primeira parte. Eu sempre digo a parte mais simples é exatamente a derivada dessa função. E bora aí com vocês agora. Qual a derivada dessa função? Não, você vai fazer o coeficiente disso aqui também. Mas pega a lista que eu botei lá, né? Para estudar por ela. Hoje é só para tirar dúvidas. Professor, eu fiz essa lista, coeficiente e deu isso. Por quê? Aí bora ver o sinal. Eu normalmente hoje só seria para tirar dúvidas. Dar listas. Professor, eu fiz isso aqui e deu esse número, não, deu 150. Opa, bora ver o que é que houve. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado menos derivada de 3x. Derivada de menos 3x é 3. Mais derivada da constante 2, que é 0. Não precisa nem escrever. Então, está aqui a minha derivada da minha função. Primeira derivada. Primeira derivada, bonitinho, simpático. Guarda ela com carinho, que a gente vai usar várias vezes. Então, bora achar os valores críticos. Certo? Como é que eu determino os valores críticos? Eu pego a derivada e igualo a 0. Ou eu verifico se essa derivada não existe em algum ponto. Observe que essa função é uma função simples. Qualquer que seja o valor de x vai existir, x ao quadrado, vezes 3 vai existir, menos 3 vai existir. Então, essa derivada, como é uma função contínua, bonitinho, simpático, ela vai existir em todos os cantos, todos os valores de x. Então, aquela possibilidade de valor crítico, se onde a derivada não existe, é descartada aqui. Então, só sobra a derivada igual a 0. Aí, bora resolver agora a equação. A parte derivada já morreu aqui. Então, bora resolver isso aqui. Isso aqui ficaria o quê? 3x ao quadrado menos 3 igual a 0. O que é isso aqui? É uma equação de segundo grau. Como resolve a equação de segundo grau? Aí, bora achar A, B e C. Quais são os valores de A, de B e de C desta função por essa equação de segundo grau? Qual o valor de A, qual o valor de B? Por que eu quero isso? Porque eu quero determinar o delta
Vai verificar quantas raízes tem essa função. Depois de achar o delta, eu vou verificar, achar o x1 ou x2, caso o delta seja positivo. Vou achar só um valor de x se delta for igual a zero. E vou achar nenhum valor para x porque o delta é negativo. Certo? Então, quais são os valores de A, de B e de C dados nesta equação? Observe que essa equação está incompleta, né? Pensamentozinho aqui. É que, na realidade, essa função é 3x ao quadrado mais... Opa, cadê aqui o apagador? Mais 0x menos 3 igual a 0. Isso aqui é pensamento. O zero não tá escrito lá, não. Mas 0 vezes x é 0. Não está escrito, mas subentende que está lá. Porque eu vou determinar o valor de A aqui, 3. O valor de B, 0. O valor de C, menos 3. Certo? Cuidado com isso. A equação está incompleta, mas está lá o valor de x. O valor coeficiente de x é 0. Então, o A é igual a 3, o B é igual a 0 e o C é igual a menos 3. Beleza. Quem é o delta dessa equação? Que é B2 menos 4 vezes A vezes C. Qual é o valor de delta? Vai ficar 3 ao quadrado menos... Não, B é 0, né? Estou olhando para outro número ali. 0 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Menos 3. Que vai dar quanto essa super resposta? Então, nota que essas continhas eu deixei lá subentendido que tem que fazer. Como resolver a equação, né? Que é assunto da primeira prova, né? Nota que a derivada está parada lá. A derivada eu já derivei, igualei a zero, agora tem nada a ver com derivada. Resolva a equação. Então, vai ver qual seria esse super valor aí. Menos 4 vezes 3 vezes menos 3. Menos por menos vai dar positivo, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. Delta igual a 36. Opa, delta positivo. Significa que existem duas soluções. Bora atrás dessa solução. Quem é x1 e x2? Menos b mais, ou menos raiz de delta, tanto faz, sobre o dobro de a. E o x2 é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a. Pronto. Quais são os valores de a e de x1 e x2? Que eu sei que são 2 porque o delta foi positivo. Então, quanto é que vai dar esse super ultra valor? B é 0, certo? Não esquecer disso, que B é 0. Ou seja, vai ficar mais raiz de delta sobre 2a e menos raiz de delta sobre 2a. Delta é 36, então raiz de 36 é 6. Então vai ficar 6 dividido por 2 vezes a, 2 vezes 3, e 6 dividido por 2 vezes 3. Quais são os dois valores para essa função? Para resolver essa equação. A derivada está lá paradinha. Achei a derivada, estou achando resolvendo as equações. O primeiro lá, x1, e o outro. Bora lá, o pessoal tá tudo dormindo, né? Bora fazer conta. Desculpa. 1 é menos 1. Aí você resolve a equação. Agora, será que de fato é um valor crítico? Vamos testar, certo? Custa nada testar. Vou testar onde? Na derivada. Então, bora verificar se a derivada dessa função no ponto x igual a 1, será que é igual a 0? Se você fez todas as continhas certinhas, o resultado da derivada no ponto x igual a 1 realmente tem que ser 0. Vamos testar, né? Não sei, essa é a pergunta.
Só para garantir que você acertou a derivada, né? Então, quem é a derivada no ponto x igual a 1? Vai ficar 3 que multiplica 1 ao quadrado, menos 3. 3 vezes 1 ao quadrado dá 3, 3 menos 3, 0. Beleza. O 1 é um ponto crítico, é um valor crítico. Esse aqui está beleza. O outro, a derivada no ponto menos 1. Substitui na derivada. 3 vezes menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. No resteio dá 3. 3 menos 3, 0. Opa, então, este outro valor crítico também satisfaz a equação, a derivada igual a 0. Então, quais são meus valores críticos? Tenho dois valores críticos. Meus valores críticos são x1 igual a 1 e x2 igual a menos 1. Beleza? Achei os valores críticos. Agora, quais são os pontos críticos? Né? Uma coisa é o valor. Agora, bora determinar os pontos críticos. Quem são os pontos críticos? Então, bora lá. Para x1 igual a 1, eu vou ter o seguinte. Quem é o f de 1? A minha função aplicada. Agora é a função, porque eu achei o valor crítico usando a derivada. Já usei a derivada. Então, vou querer calcular agora o valor dessa função para x igual a 1. Nesse ponto crítico. Então, cadê a função? A minha função original é essa daqui, né? Não esquecer. X ao cubo menos 3x mais 2. Então, isso vai ser x ao... Opa, volta aqui. Volta mais. Vai ser x ao cubo, 1 ao cubo. É o que mais? Menos 3x mais 2. Menos 3 que multiplica x mais 2. O resultado dessa função para x igual a 1 vai dar um número. E o par 1 e esse número é o meu ponto crítico 1, meu primeiro ponto crítico. Então, isso aqui vai ficar igual a quem? 1 ao cubo é 1, menos 3 vezes 1 dá 3, mais 2. Quanto é que vai ser esse super número, né? E a mesma coisa para x2 igual a menos 1. Eu vou calcular a função no ponto menos 1, que vai ficar igual a quem? Menos 1 ao cubo. Cuidado com os sinais. Menos 3 que multiplica menos 1, mais 2. Quanto é que vai ser esses dois números? Agora é com vocês aí. Eu só monto. Certo? Eu já achei os valores críticos. São dois valores críticos. X igual a 1 e o x2 igual a menos 1. E agora eu quero os pontos críticos, correspondentes a esses dois valores críticos. Tem dois valores críticos, então tem dois pontos críticos. Certo? Só para a gente já determinar os pontos críticos aqui. Quem seria o primeiro ponto crítico? O primeiro? Não, eu quero os dois. Sei lá, eu só fui montar. Alguém, e o de cima? O de cima é 0. Eu ia E o de dizer baixo? mesmo. E o de baixo? 4. Alguém deu diferente aí, no bom sentido? Vai ficar menos 1 ao cubo, que é menos 1. Menos 3 vezes menos 1 é 3. Então fica menos 1 mais 3 mais 2. 3 mais 2 dá 5. 5 menos 1, 4. Beleza? Então, quais são meus pontos críticos? Vou desenhar aqui. O meu ponto 1, vou chamar o ponto crítico do x1, né? Vai ser quem? Vai ser 1, 0. E meu ponto crítico 2 vai ser menos 1 e 4. Vou guardar esses valores aqui, esses dois pontos. Isso aqui já é ponto do gráfico e são pontos importantes, porque são os pontos críticos, quando as concavidades, a função passa de ser crescente para decrescente ou de decrescente para crescente.
ou era crescente, chega nesse ponto, continua crescente. Mas esses pontos são importantes, que vai definir a região onde o gráfico é crescente e decrescente. Certo? Muito bem. Achei meus pontos críticos. Depois a gente vai verificar se é de máximo ou de mínimo. Mas bora por partes agora. Bora verificar onde a função é crescente e decrescente. Observe que é o seguinte. Está aqui. Logicamente, eu quero saber onde é crescente, certo? Se eu sei onde é crescente, sei onde é decrescente. Primeira coisa, observar sempre. Está aqui meu eixo X. Achei meus dois valores críticos. Está aqui meu valor crítico menos 1. Está aqui meu valor crítico 1. Quantos intervalos esses dois valores dividiu o meu eixo X todo? Dividiu em 3 intervalos. Certo? Antes de menos 1, é um intervalo. Entre menos 1 e 1, é outro intervalo. E depois de 1, o terceiro intervalo. Então, para verificar onde a função é crescente ou decrescente, vai ser um desses 3 intervalos. Ou em 2 desses 3 intervalos. Ou em todos os intervalos. Ou em nenhum dos intervalos a função vai ser crescente. Mas você tem que analisar intervalo por intervalo. Então, vou ter um intervalo aqui, vou chamar isso aqui de I1, que vai ser de menos infinito até menos 1, primeiro intervalo. Vou chamar esse intervalo do meio aqui de 2, vai ser quem? De menos 1 até 1, como intervalo. E o terceiro intervalo aqui vai ser de 1 para frente, né? De 1 até mais infinito. Então, a função vai ser crescente em um desses 3 intervalos, ou em 2 desses 3 intervalos, ou nos 3 intervalos, ou em nenhum dos 3 intervalos. A resposta já está aí. A primeira prévia da resposta está aí. Agora você vai ter que decidir qual dessas respostas é, de fato, a verificar onde a função é crescente. Certo? Então, essa ideia você tem que ter na cara. Achou os valores críticos, opa, então vou ter, como achou 2 valores críticos, então vou ter 3 intervalos. Se eu achasse 4 valores críticos, então eu teria 5 intervalos. Se eu achasse apenas um valor crítico, então só teria um intervalo. Os 2 intervalos. Se eu não achasse valor crítico nenhum, que pode acontecer, não ter valor crítico nenhum, então é todo eixo X. Um único intervalo. Intervalo de menos infinito até mais infinito. Certo? Então, bora lá. Como é que eu verifico que uma função é crescente? Uma função é crescente quando a derivada é positiva. Beleza? Então, eu tenho que verificar se a derivada é positiva no primeiro intervalo, no segundo intervalo ou no terceiro intervalo. E só. Mais nada. Mas, com certeza, se ela for crescente no intervalo 2, qualquer valor que eu pegar lá no intervalo 2, quando for calcular a derivada vai ser positiva, se ela for crescente nesse intervalo. Se der negativa, significa que nesse intervalo não é crescente, seria decrescente. Então, como resolver isso? Bora olhar para a derivada, voltar para a derivada de novo. A derivada foi quanto? A derivada dessa função. 3x ao quadrado menos 3. Então, eu quero saber onde 3x ao quadrado menos 3 é positivo. É essa a pergunta que tem que ser feita aqui. Em qual desses 3 intervalos a minha função vai ter derivada positiva? Porque se é derivada positiva, significa que a função é crescente. E, mais uma vez, só para lembrar, né? Se você sabe crescente, sabe onde ela é decrescente. É só pegar os outros intervalos. Se ela for crescente no intervalo I1, então ela é decrescente no I2 e no I3. Se ela for crescente apenas no intervalo I2, então ela é decrescente no I1 e no I3. Se ela for apenas crescente no I3, então ela é decrescente no I1 e no I2. Então, essa é a ideia. Sabe onde é crescente, verifica onde ela é decrescente. Muito bem, bora voltar um pouco mais no passado e lembrar pensamentos aqui. Pensamentozinho. O que está do lado da esquerda da desigualdade? 3x ao quadrado menos 3 é o gráfico de quê? Que função seria essa? 3x ao quadrado menos 3. Se eu escolhesse essa função aí. Faço o gráfico dessa função, a ideia do gráfico dessa função 3x ao quadrado menos 3. É uma parábola. Qual é o dado dessa parábola? Para cima ou para baixo? Eita, agora pegou pesado, não foi? Peguei nada.
A gente viu isso. Quando é que eu vejo a concavidade? Esse número que multiplica x ao quadrado. Se for positivo, concavidade positiva. Pronto. Então, bora desenhar aqui a parábola com cavidade para cima. Tá aí. Tem raiz essa função? Tem, a gente calculou aqui. Qual é a raiz dessa função, dessa equação? Onde é igual a zero. Opa, onde é igual a zero, onde é igual a... Tá aqui. Eu resolvi aqui, ó. 3x ao quadrado menos 3 igual a zero. Então, eu sei que tem raízes. Quantas raízes tem? Duas raízes. Então, bora desenhar aqui as duas raízes. Então, essa é a minha função. Corta em duas raízes. No menos 1 e no 1. Tranquilo? Os daqui eu já tinha achado lá. Então, agora vamos olhar só para esse gráfico, que é uma parábola com concavidade para cima. E a pergunta é, em quais intervalos essa parábola está acima do eixo x? Quantos intervalos tem? 3 intervalos. Tem um intervalo aqui, esse intervalo, o mesmo que a gente tinha visto lá. Aqui está o I1, aqui está o I2 e aqui está o I3. Em qual desses 3 intervalos o gráfico dessa função, dessa ideia, dessa parábola, está acima do eixo x? Está no I1, no I2 ou no I3? Então, já que eu estou querendo saber onde é que está acima do eixo x, está aqui, acima do x aqui, ó. Acima do eixo x, está aqui. Então, quais dos 3 intervalos essa função, essa parábola, está acima do eixo x? Ora, olhando para o gráfico, para a ideia do gráfico, eu estou vendo que antes de menos 1, ou seja, no intervalo I1, essa função, o gráfico dessa função aqui, dessa parábola, está acima do eixo x. Depois do 1, ou seja, no intervalo I3, essa parábola está acima do eixo x. Então, é essa a ideia de resolver esta inequação. É saber, lembrar do passado, o gráfico dessa brincadeirinha. A parábola. Você já achou as duas raízes no item anterior. Então, já está lá, o menos 1 e 1 é o mesmo. Então, agora, olhando para esse gráfico, onde é que onde é que agora vamos olhar pensando ela como derivada, né? Onde é que a derivada é positiva? Essa derivada vai ser positiva, ou seja, está acima do x, em I1 ou em I3. Nesse primeiro intervalozinho aqui, porque antes de menos 1, a minha função está acima do eixo x. Depois de 1, no I3, a parábola está acima do eixo x. Se eu tenho um gráfico na função que está acima de um eixo, significa que ela é positiva nesses valores. Entendeu? Então, já resolvi, essa minha função é crescente nesses intervalos, porque a derivada, que nada mais é do que uma parábolazinha que a gente viu lá da primeira assunto, da primeira prova, ela é positiva antes de menos 1 e positiva depois de 1, ou seja, no intervalo I1 ou no intervalo I3. Ou seja, seria, como é que eu escrevi isso aqui? Seria o I1 é de menos infinito até menos 1, união com 1 até mais infinito. Já resolvi onde a minha função é crescente. Eu estudei o sinal de quem? Da derivada. E minha derivada era uma parábolazinha, daquela bem fuleirinha. Parábola com cavidade para cima, tem duas raízes, porque eu já tinha achado as duas raízes, que eram exatamente os valores críticos. Então, já sabia que tem 3 intervalos. Então, olhando agora para a derivada, eu vou estudar o sinal da derivada. Ela é positiva, porque a parábola está para cima, antes de uma raiz e depois da raiz. Se a parábola fosse para baixo, seria entre a primeira raiz e a segunda raiz, seria o intervalo I2. Então, se ela é crescente nesse intervalo, onde ela seria decrescente? Onde a derivada está negativa. A derivada está negativa se fosse abaixo do eixo x, ou seja, no intervalo I2. Então, já sei onde a função é crescente e, logicamente, eu sei onde ela é decrescente. Beleza? Próximo passo. Então, antes disso, bora começar a fazer a ideia do gráfico dessa função. Começar a rabiscar o que é que eu já tenho aqui. Só um rabisco daquela bem fuleira. Melhorou muito, não? X, Y. Eita, quais são meus pontos críticos? Deixa eu voltar aqui.
1 e 0, x igual a 1, y igual a 0, x igual a 1, y igual a 1. Vamos ver que seja aqui. Aqui está meu P1. E o outro ponto crítico é menos 1, 4. X igual a menos 1 e 4. Estão aqui meus dois pontos críticos, P2. E aqui, P1. Deixa eu até pintar de outra cor só para... Ponto crítico, ponto crítico. Marquei os dois pontos críticos. Nada do outro mundo. Beleza? Agora, bora ver o que a gente acabou de verificar. Onde é que a função é crescente? Ela é crescente... Aqui é menos 1. Ela é crescente antes de menos 1. Então, se eu fosse tentar fazer uma ideia desse gráfico, ela é crescente antes de menos 1 e depois de 1. Então, meu gráfico ele teria que subir aqui até chegar aqui, no menos 1. E depois desse outro ponto crítico, ele teria que subir também. A ideia inicial que a gente tem, que antes de P2 ela tem que subir, ora, como P2 está lá em cima, ela vai ter que subir até chegar no P2. Depois do P1, depois do P1 ela tem que subir. Então tá aí também a ideia, novamente, isso são ideias. E o que é que acontece entre P2 e P1? Ora, se antes de P2 e depois de P1 ela era crescente, nesse meio ela tem que cair. Então daqui de P2 até P1 ela vai cair. Primeira ideia do nosso gráfico, ele vai subir, chegar em P2, descer, chegar em P1 e subir de novo. Tranquilo? Essa é a ideia inicial que a gente tira do gráfico dessa função. Agora, como é que sobe? Porque olha o seguinte, o gráfico poderia subir assim. Certo? Ou poderia subir assim. Qual desses dois? Não sei, mas que sobe, tanto essa daqui, o gráfico está subindo. Certo? Beleza? Depois de P1, ele poderia subir assim ou subir assim. Os dois, essas duas maneiras aqui, o gráfico está subindo. Tranquilo? Essa é a ideia. Como vai subir? Não sei. E como é que vai descer? Ela poderia descer assim ou descer assim. Opa. Tá, ela sobe, desce, sobe. Sei lá como ela desce, nem sei lá como ela sobe, mas que sobe, desce, sobe. Beleza, mas bora, vou apagar tudo isso porque eu quero outra informação aqui. Tudo isso não, só os gráficos que eu fiz agora. Vejam que tem duas possibilidades de subir ou descer. Podia ser reta também. Podia ser uma reta, sem concavidade, né? Pode ser também, pode acontecer. Deixa eu apagar isso aqui e vou fazer uma pergunta bem... Nada, quantas vezes eu fiz? Pronto, tá aí. Primeira pergunta que eu vou fazer. Será, se eu fosse fazer uma função crescente, será que a função poderia fazer isso? Essa minha função? Ela vinha aqui assim, fazer isso e subir. Isso aqui também está crescendo. Poderia ser um gráfico desse tipo que eu acabei de desenhar? Sim, não e por quê? Certo? Sim. Ou saía daqui, fazia isso, depois fazia isso, depois fazia isso. Será que podia ser assim? Agora, por que não? Eu assim ou não é 50% de chances. Mas ponto qual? O nome do ponto. Você está no caminho certo. Qual é o nome desses pontinhos que aparecem nesses... É você. Se tivesse essas curvinhas aqui, teriam esses pontos de massa, teria esses carinhos daqui, que seria o quê? Pontos críticos. Então não pode ter curvinha desse tipo no gráfico, não pode ter uma coisa desse tipo aqui no seu gráfico. Por quê? Só existem dois pontos críticos. Somente. Se eu fosse tentar desenhar uma coisa desse tipo, estaria totalmente errado, porque se eu fizesse uma coisa desse tipo, eu teria, olha, existe mais esse ponto crítico, mais esse ponto crítico, mais esse outro ponto crítico, mais esse ponto crítico, mais esse ponto... Não, não tem. A gente só achou dois pontos críticos, certo? Então veja que você não pode inventar qualquer gráfico, não. Tem que
pode, vou fazer uma curvinha aqui, porque eu acho que não. É bonitinho, mas não pode. Só existem 2 pontos críticos, certo? Então, vou apagar tudo isso aqui novamente. Que não pode ser coisa desse tipo, mas é crescente com certeza, e é decrescente com certeza no intervalo de P2 até P1. Muito bem, agora bora estudar derivada segunda. A derivada da derivada. Derivada segunda. Eita, deixa eu escrever a função aqui, que eu não sei mais nem qual é a função original. Quanto mais? A função original é x ao cubo menos 3x mais 2. Está aqui do ladinho. F de x é igual a x ao cubo menos 3x menos 2, mais 2. Mais 2. A derivada dessa função, 3x ao quadrado menos 3. Pronto. Qual a derivada segunda? A derivada da derivada. A derivada segunda vai ser igual a 6x. Menos a derivada de 3 é 0. Está aqui a derivada segunda. Tranquilo? Então, bora calcular logo, verificar se o ponto é P1 e P2 é de máximo ou de mínimo. Pode ser feito isso aí. Ou bora estudar onde a concavidade é positiva. Concavidade. Opa, quase não sai. Acho que essa canetinha está meio estranha. Onde a concavidade é positiva? A concavidade vai ser positiva quando a derivada segunda for positiva. De novo, resolva a equação. Ou, no caso aqui, resolva a inequação. Qual a inequação que vai aparecer? 6x, porque a derivada segunda, maior do que 0. Tranquilo? Então, do jeito que a gente fez com a parábola aqui, eu vou abrir um pensamento para isso aqui também. Para cá, um pensamentozinho. Pensar nisso aqui como sendo um gráfico. 6x é o gráfico, se fosse pensar na função a de x igual a 6x, seria o gráfico de que essa função daí? Se fosse pensar no gráfico. Uma reta. Que passa onde? Marca um ponto qualquer, observe que passa na origem, bem bonitinho. Porque a raiz seria 0, e é uma função assim, desse tipo. X, y. E tem aqui uma raiz. Qual a raiz? A raiz é exatamente no 0. Então, dividi o meu eixo x em 2 intervalos, antes de 0 e depois de 0. E eu quero saber, olhando para esse gráfico, isso é um pensamento. Isso aqui é uma reta. A reta você desenhar, ela é crescente ou decrescente, passa, corta o eixo x em algum momento. Dá para achar onde corta o eixo x, que no caso aqui é 6x igual a 0, x igual a 0. Então, passa na origem e é uma reta crescente. Então, olhar para essa função e verificar em qual dos dois intervalos, antes de 0 ou depois de 0, essa função está acima do x. Ela está acima do x aqui. Possível, o Fraude está querendo falar comigo. Então, observe que essa reta... Eu estou pensando nessa função 6x. Tem nada a ver com derivada. A derivada caiu aqui. Pronto. Esqueci derivada, agora vou voltar lá do passado. 6x é o gráfico de uma reta que passa na origem. Beleza. Onde é que esse gráfico está acima do eixo x? Onde ela é positiva? De 0, seria nesse intervalo aqui, vai ser de 0 até mais infinito. E o que é que acontece antes de 0? A função é negativa. Mas o que é que eu estou procurando, voltando aqui para o que eu estou querendo? Estou querendo concavidade positiva, derivada segunda. Então, o intervalo onde a função tem concavidade positiva vai ser de 0 até mais infinito. Se eu sei onde a concavidade é positiva, sei onde a concavidade é negativa. Onde é que a concavidade vai ser negativa? O resto, no outro intervalo, de menos infinito até 0. Pronto. Então, novamente, basta verificar onde a concavidade é positiva. E basta calcular onde a função tem
é crescente. Ou seja, onde a primeira derivada é positiva, a derivada segunda é positiva também. Basta calcular isso, porque o resto, você pensa um pouquinho, é o que sobrou de intervalos. Né? Muito bem. Já sei que minha concavidade é positiva. Então, vou voltar para essa função estranhíssima que eu fiz aqui. E observe o seguinte. Vou apagar isso aqui, que não me interessa mais. Ver se eu não consigo apagar tudo, né? Tá aqui, apagar isso aqui também. Pronto, apaguei quase tudo. Tá aí. Já sabia que era crescente antes de P1, P2, e é crescente depois do P1. Mas qual a informação que eu tenho agora? A concavidade é positiva de 0 para mais infinito. A concavidade de 0 a mais infinito, ela tem que ficar assim, para cima. E o que é que acontece antes? Antes ela tem que ser para baixo. As concavidades. Concavidade. Então, olhe bem. Oi. Não, porque mudou a função, muda tudo. É isso que eu digo para todo. Não, porque acho na aula. Eu até vi que eu até marcado o vértice no outro ponto. Na realidade, o vértice era no menos 1,4, menos 1,5, sei lá qual era o valor, e eu estava marcando já em outro. Já está passado. Por isso que eu digo, essas aulas cansa esse negócio, 4 horas direto de aula. Mas a ideia é essa. Você estuda a derivada segunda, faz o pensamento, é positivo aqui, negativo aqui. Então, para esse caso, ela vai ser concavidade positiva para maior do que 0, ou seja, para cima. E antes do 0, concavidade negativa. Então, bora tentar agora fazer o gráfico bem bonitinho para essa função. Usando as duas informações. Primeiro, até chegar em P2, até chegar aqui, ela é o quê? Crescente. E cresce com que concavidade? Concavidade negativa. Então, se eu for tentar desenhar minha função, vai ter que ser algo desse tipo aqui. Vem crescente e concavidade negativa. Algo desse tipo. Certo? Essa é a ideia. O que é que acontece depois de P1? Depois de P1 também é crescente. E a concavidade depois de P1? Olha, observe que a concavidade depois de P1, que é positivo, vai ser para cima. Então é assim. Então, antes do P2, crescente com a concavidade negativa. Depois de P1, ela é crescente. Agora a concavidade é positiva. E o que é que acontece de P2 até P1? Mas de P2 até P1 tem um ponto aqui que é o 0, né? De troca de sinal. Então, de P2 até P1, vai ter que passar pelo eixo Y. O eixo Y é exatamente no 0, onde troca de concavidade. Então, de P2 até tocar no eixo X aqui, no eixo Y, a concavidade é negativa. Até chegar aqui, mais ou menos. Decrescente com concavidade negativa. Depois de passar do eixo Y, a concavidade é positiva, mas a função ainda é decrescente. Para decrescente, concavidade positiva. Então, está aí a ideia do gráfico dessa função. Esse é o gráfico da função f de x. Ela Professor, cresce. Oi. aí nesse caso, ele vai cortar no eixo, no menos 3 não, no eixo do y. No menos 3, vai cortar no 2. Para x igual a 0, vai ficar 0 ao cubo menos 0, mais 2, que vai ser 2. Ah, porque eu vi 3x ao quadrado menos 3, eu pensava que Função ele original, a cortava minha no menos função 3. que eu estou fazendo o gráfico é dessa daqui, certo? Certo? Estou fazendo o gráfico da função original. Eu usei as derivadas para verificar quando ela é crescente, derivada primeira, e achar os valores escritos. A derivada segunda para saber como ela cresce ou como decresce, ou seja, pelas concavidades. Certo? Então, olha bem, está aí a ideia do gráfico. Olhando para essa ideia do gráfico, a ideia. O que é que eu posso dizer do ponto P2? Desse ponto aqui. Ele é de máximo ou é de mínimo local?
E esse ponto P1 aqui é de máximo ou é de mínimo local? Certo? De máximo, que é o maior valor que vai atingir, seria o seu ápice da coisa. Subiu o morro, chegou lá no cume da montanha, ponto de máximo. Desceu lá no vale, ponto de mínimo. Então, olhando para a ideia do gráfico, eu estou vendo que meu P2 é ponto de máximo. Meu P1 é ponto de mínimo local. Novamente, local porque, por exemplo, se eu pegar esse pontozinho aqui em cima, ele é maior do que P2. Então, por isso que a gente não diz que P2 é de máximo absoluto, porque existe também um máximo absoluto. Ele tem que ser de máximo local e maior do que qualquer outro valor de x. Mas como a função do outro lado vai subir, vai crescer, então eu não posso garantir. Eu posso garantir que P2 é de máximo local. E P1, pelo mesmo motivo, se eu pegar um ponto aqui embaixo, é menor do que P1. Mas P1, com certeza, é de mínimo local. Próximo dele, tem ninguém menor do que ele, abaixo dele. E P2 é de máximo local porque próximo de P2 não tem ninguém acima de P2. Já sei a ideia, eu fiz a ideia do gráfico, fiz a ideia de máximos e mínimos. Então, provavelmente, o meu P2 é máximo local. E P1 é mínimo local. Certo? Mas, bora testar. Fiz a ideia. Vai que eu errei alguma conta aqui, alguma maluquice. Como é que eu testo? Verificar de máximo local ou de mínimo local. Eu vou fazer o teste da derivada segunda. Eu vou calcular a derivada segunda nesses dois pontos críticos, esses valores críticos. E se a derivada segunda for positiva, significa que o ponto é mínimo local. Se a derivada segunda for negativa, significa que ele é de máximo local. Eu já tenho a ideia do gráfico, agora eu tenho que ter certeza. Então, bora verificar máximos e mínimos de um ponto. Né? Azulzinho aqui. Então, bora lá. Máximos e mínimos. Máximos e mínimos locais. Locais. Como é que eu estudo máximos e mínimos? Vou calcular a derivada segunda no ponto x1. Eita, o x1 era menos 1, né? Derivada segunda de menos 1. A derivada segunda deu quanto? 6x, né? Vai ficar 6 vezes menos 1, que é igual a menos 6. Menos 6 é negativo. Ora, se a derivada segunda foi negativa, significa que o meu ponto lá, ponto crítico, é máximo. Aí o cara fica assim, pô, professor, peraí, respira. Não deu negativo, como é que ela é de máximo? Lembrar, deu negativo, o que é que significa a derivada segunda? São as concavidades. E nesse ponto, que aliás é P2, né, que não é menos 1, né? Troquei a ordem aqui, menos 1 é o 2 lá. Deixa eu só trocar aqui a brincadeirinha. Aqui é o 2. Aqui é o 2, né, no caso. Aqui é o x2, que é no menos 1. Então, a derivada ser negativa, ou seja, concavidade para baixo, então esse pontinho aqui é um ponto de máximo. Então, acabei de checar, fazendo as contas, que realmente P2 é o máximo. Bora verificar agora outro ponto crítico. Para x1. Para x1, a derivada segunda foi no x igual a 1. Vai dar 6 vezes 1, que vai ser 6. 6 é positivo. A derivada segunda é positiva. E esse valor é um valor crítico. Então, o meu P1 é de mínimo. Mínimo o quê? Mínimo local. Então, eu já tinha ideia do gráfico. E realmente, o meu P1 aqui, esse meu P1, agora eu verifiquei matematicamente que ele de fato é o mínimo local. Então, a ideia do gráfico estava beleza. Eu construí de maneira que tudo está se encaixando, não tem nenhuma curva a mais, porque se tivesse outra curvinha em algum lugar, teria um outro valor crítico, não tem, só tem
dois valores críticos. Verifiquei que antes de P2 a função era crescente e depois de P1 a função também era crescente. E entre os dois, logicamente, é decrescente. Então, claro que essa aqui é a ideia do gráfico. Então, aí você pega, melhora, chuta mais valores, faz x igual a 0, 2, x igual a 3, x igual a 4, vai marcando mais pontos, ou joga no software qualquer que ele faz o gráfico bem bonitinho dessa função. Mas eu amarrei matematicamente, então não posso inventar qualquer função, não posso inventar qualquer gráfico. Eu sei que depois de P1 a função é crescente. Ele vai subir. E subir de maneira mais rápida do que se a concavidade fosse negativa. Certo? Uma coisa com concavidade positiva, ela vai subindo bonitinho, simpático. E antes de P2, ela vai subir até chegar no qual o limite máximo até chegar no P2? É o próprio P2. Então, se você sabe que, olha, essa sua função para valores negativos vai atingir o máximo em P2. Depois de P2 ela vai cair, com certeza. Até atingir o mínimo que seria P1. Depois de P1 vai subir de novo. Vai ser crescente. Então, essa é a ideia de usar as derivadas como ferramenta para detectar onde a função é crescente, decrescente, como ela é crescente e como ela é decrescente. Se esses valores são de máximos ou de mínimos locais, você garante, olha, próximo dele não vai ter ninguém maior do que ele. Ou próximo dele não vai ter ninguém menor do que ele. Certo? E como a função é crescente, então P1 com certeza não é de mínimo local. Ele não é de mínimo absoluto, porque vai ter alguém maior do que menor do que P2, P1. Que P2, porque vai crescer, depois então vai subir eternamente. Então, essa é a ideia que se tem. A função, lembra que a gente em sala a gente fez um exemplo de uma caixa d'água, a coisa toda. Dava um terceiro grau, tinha dois valores críticos, e a gente determinou um absoluto, máximo local, aquelas condições. Mudou as condições. Por exemplo, se eu pegar essa mesma função e, no lugar de mais 2, colocar menos 2, certo? Tem que ter muito cuidado com isso, cuidado com os sinais, né? Que é mais. Se botar um mais 3 aqui, já é outra função, já tem que pensar tudo novamente, tem que fazer todas as análises, tudo isso. Beleza? Então, esse é o procedimento que vai fazer com qualquer função e vai estar lá pedindo, com certeza, o ponto de máximo, ponto de mínimo, onde a função é crescente, onde é decrescente. E eu vi hoje tem quatro questões, só agora cada questão tem várias perguntas, né? Lógico, tem que ter trabalho de fazer as continhas, vocês vão ter tempo, sentar lá, olhar um exemplo e fazer do lado. Certo? Beleza? Então, são quatro questões. Só não, calcula as derivadas, usando a regra do quociente, regra do produto, regra do quociente, que mais? Regra da cadeia, exponencial, logaritmo. Só gostei do só. Tem todo tipo de conta para fazer lá, tem todas elas. Não se estressa, vou ficar não. Todas elas, de quociente, vai ter G e H, G é isso, H é isso, a gente calcula a derivada no ponto x igual a 7, aí você substitui, acha o valor, marca lá bem bonitinho. Não, gente, cuidado com as continhas, respira. Esses pontos críticos aqui, esses valores críticos, achou o valor crítico, teste, pega esse danado, substitui na derivada, tem que dar zero. Se não der zero, errei continha. Certo? Olha umas 3 vezes, achou a derivada, testa várias vezes. Eita, não, derivada. Porque se errou o sinal da derivada, vai tudo diferente aqui. Professor, tem como o senhor fazer Oi? algum exemplo de coeficiente de Newton para mim, por favor? Que eu não entendi muito bem essa parte, não. Então, pensa a mesma função aí. Bora calcular o coeficiente de Newton daquela função ali, do ponto x igual a 2. Vai ser o quê? F 2 mais H menos F de 2 dividido por H. Qualquer que seja a função. Aí, nesse caso aqui, qual é a minha função? Deixa eu só copiar para ali, para me lembrar depois. Eita, cadê a bichinha? Foi-se embora?
x ao cubo menos 3x mais 2. F de x é igual... Opa! É igual a x ao cubo menos 3x, né? É essa, né? Teoricamente. Cadê menos 3x mais 2? É essa, professor. Cadê? Pronto. Bora substituir. Isso aqui vai ser igual. Bora trabalhar passo a passo. Bora pelo mais simples. Quem é o f de 2? F de 2, esse pedacinho aqui, ó. F de 2 vai ser igual. Opa, escrevendo. 2 ao cubo menos 3 vezes 2 mais 2. Quanto é que vai dar isso aqui? Cuidado com os sinais. Cento e quanto? Só 2? Alguém diferente? Olha, respire aí. Quem acertou e quem errou, né? Meu deu 4 também. 2 ao cubo. Bora lá, respirando bem devagarinho. Tem que ser assim. É isso que eu tô dizendo. Errou uma besteira dessa, errou só essa item da questão, né? 2 ao cubo até 1 até quanto? 8? O meu deu 5. 4. Eita, danou-se. 4, 5, 43. 2 ao cubo é 8. 3 vezes 2 dá 6, com sinal de emenda menos 6. Mais 2. Dá quanto isso aí? Agora está mais simples. Certo? Menos 3 vezes 2 é menos 6. Ah, dá 4, porque eu tinha feito aqui errado aqui. Olha, tá vendo? Cuidado. 4. Beleza? Fiz meu F de 2. Meu F de 2 deu 4. Agora, quem é o F de 2 mais H? Vamos calcular aqui o F de 2 mais H. F de 2 mais H. E isso vai ser igual a 2 mais H ao cubo menos 3 que multiplica 2 mais H mais 8. Lascou alguma coisa elevada ao cubo. Bora fazer na unha esse negocinho aqui, certo? Esse primeiro pedaço aqui. Ó. O que é uma coisa ao cubo? É ele, vezes ele, vezes ele. Ao cubo significa isso. Então, mas bora fazer primeiro aqui o seguinte. Vou fazer mais para baixo aqui. Vamos fazer aqui pertinho mesmo, que depois a gente coloca lá embaixo. 2 mais H ao cubo. Isso aqui é 2 mais H, que multiplica 2 mais H ao quadrado. A vezes A ao quadrado é A ao cubo. Então, 2 mais H vezes 2 mais H ao quadrado dá 2 mais H ao cubo. Por que eu fiz isso? Se você souber o produto notável de 2 mais H ao cubo, né, que é o primeiro ao cubo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais 3 vezes... Aí, se souber, ótimo, usa. Mas, como normalmente ninguém sabe, e nem é para saber mesmo, mas o primeiro tem que saber. Esse daqui, o produto notável A mais B ao quadrado, isso aqui vai ficar o seguinte. 2 mais H, que multiplica... Está dentro do cochete. Vou desenvolver isso aqui, né? Esse mais esse ao quadrado. Primeiro ao quadrado, 4. Mais 2 vezes 2 vezes H, 4H. Mais H ao quadrado. Certo? Desenvolvi esse produtozinho daqui, ó. Esse aqui é o que está dentro do cochetes lá. Certo? Primeiro ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2, 4 vezes H, 4H. Mais H ao quadrado. Tranquilo?
Agora, distributiva. Esse vezes esse vezes esse vezes esse, mais esse vezes esse, igual a, pronto, façam aí para treinar esse negócio. Já fiz o mais difícil, foi construir ele, né? Sim, alguém que fala, nossa, porque se eu botasse x à quarta, a função x à quarta, 5x à quarta, x à oitava, para fazer isso aí, o coeficiente Newton dá um trabalho lascado para fazer isso aí. Eu teria que fazer distributiva grande, né? Até a x terceira dá para o cara até encarar ainda. Então façam essa distributiva e me dê a resposta aí. 2 mais h que multiplica 4 mais 4h mais h ao quadrado. Bora treinar esse negocinho aí. Se souber fazer essa aqui, sabe para fazer qualquer outra. Alguma resposta possível? De cápsula, não deu tempo nem de escrever. Eu digo assim, bora. Eu já fiz aqui. Olha uma resposta, diga aí. Ficou Na ordem, sim. Diga h de é, maior potência. h ao cubo Sim. mais 6h ao quadrado 6h ao quadrado mais 12h mais 12h mais 8. mais 8. Alguém diferente disso? Pronto. Então a resposta é essa daí. H ao cubo mais 6h ao quadrado mais 12h mais 8. Tá vendo? Não é difícil, dá trabalho, mas não é, ninguém morre por causa disso. Com calma, relatando aqui, vezes esse distributivo, tá. Olha bem, isso tudo que eu fiz é só isso aqui, ó. Só esse pedacinho. Ainda falta menos 3 que multiplica 2h mais h ao quadrado. Certo? Só fiz só esse pedacinho aqui, só. Agora bora continuar, certo? Isso aqui tudinho foi só para achar 2 mais h ao cubo. Então, vou botar aqui, né? F de 2 mais h vai ser igual a isso tudo. H ao cubo mais 6h ao quadrado mais 12h mais 8. Isso tudinho é a primeira parte, menos. Bora continuar agora. Quanto é que fica esse segundo termo, a segunda parcela dessa função, f de 2 mais h? 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 3 vezes h, menos 3h. Falta mais um pedaço ainda. Mais quanto? Mais 8. Agora, respirando, tirando os parênteses, ajeitando tudo, vai dar o quê, finalmente? Caramba! Pois é. Pedir para fazer, bora fazer. Todos os gases possíveis. Quero a resposta final dessa montoeira de coisa aí. Sabendo fazer isso aqui para grau 3, então o grau 2 é mais fácil ainda. Né? Essa seria a ideia.
Vamos lá. Com h ao cubo só tem h ao cubo mesmo, né? Então, h ao cubo. Com h ao quadrado só tem 6h ao quadrado. Então, mais 6h ao quadrado. Com H tem esse e tem esse, né? 12h menos 3h dá 9h. Finalmente, só os números. Tem 8 menos 6 mais 8. Que dá quanto? Dá 16 menos 6 dá 10, né? É isso aí? Vejam aí se eu não esqueci nenhuma vírgula, nenhum número. H ao cubo mais 6h mais 9h mais 10. O meu deu mais 6. Mais 6? Por que mais 6? Que não apareceu esse 8 aqui, mas o 8 tá já... Lembre-se que tem um 8 aqui perdido ainda, né? Mais o 8. Mais o 8 aqui. Ah, é verdade, é 10. Certo? Por isso que eu digo, cuidado para não esquecer os termos, né? Esqueceu um termo, pronto, já danou-se tudo. Mais... Por que mais 8? Deixa eu procurar aqui onde é que tem mais 8 aqui. Cadê a função? É mais 2. Por que eu tenho esse mais 8? Alguém sabe me informar aí? Então... Esse 8 aqui não é 8, é mais 2, né? Eu também não fiquei. Eu fiquei É, confuso. vocês falem, eu escrevi. É, apoio tem que falar, porque eu tô vendo o chão desse 8 aqui. Eu fui Eu fiquei procurando esse 8. assim, da onde ele tirou esse Olha, outro? presta atenção. Ó, exatamente o que eu fui fazer. Eu achei uma resultado e foi, não, deixa eu dar uma olhadinha geral de novo, né? Aí vi que esse 8 aqui veio de onde que eu não tô achando ele? 2 mais, fica 2 mais h ao cubo, beleza, x ao cubo, menos 3 que multiplica 2 mais h, mais 2. Aí de onde é que vem esse 2? Opa, tem esse 2 aqui. Tá vendo? Até o professor esquece esse negócio. Esse 8 aqui, sei lá de onde eu puxei. Por isso que eu sempre digo, achou a resposta, respira, volta. Fui só conferir de novo, né? Poxa, tá alguma coisa. Esse 8 aqui não tá batendo. Então, esse 8 aqui, na verdade, não é 8, é quanto? É 2, né? Viram Aí, que o imagina a tipo gente de. fazendo a criação de hora, E para né? quem ninguém falou também, né? Isso é que eu não entendo. Mas tem que falar. Ó, tá bem grande aqui, mais 2. Então, onde é que tá o erro aqui? Mais 2. Se é mais 2, é no lugar desse 8 aqui, né? No lugar desse 8, vou apagar esse 8 aqui. Não é 8, é mais 2, bem gigante. Aham. Aí talvez, quem é que falou que estava a resposta lá? Talvez essa até certa, viu? Então fica 8 menos 6 mais 2. Mais 2. Então apaga esse 10 aqui. Vai ficar quanto? Mais 4. Acho que agora... Não, mas pra você ver, eu faço as contas, mesmo assim eu vou olhar, porque eu digo, rapaz, bora dar uma respirada aqui, ver se eu montei certo. Aqui acho que eu olhei de novo, não, tá tudo certo, distributivo. Aqui tá massa. E aqui também tá massa. Pronto, aí tava certo. Deixa eu ver de novo. Aí quando fui ver, oxe, mais 2, mais 8, onde é que é esse 8? Sim, quando respira, vê o que é que eu errei. Pronto, agora eu coloquei. Que ter esse cuidado com essa deferinha. Então bora lá, Luiz. 3. Deixa eu ver se eu escrevi tudo. 3 mais 6h mais 9 mais 4. Menos. Olha aqui o menos. F de 2. Quem é o F de 2? F de 2 é 4, né? F de 2
dividido por essa monstruosidade H. Escrevi tudo certo. Muito bem. E observe que tem mais 4 aqui, menos 4. Esse aqui vai cortar com esse. Então, seu coeficiente de Newton vai ficar igual a quem? H ao cubo mais 6H ao quadrado mais 9H dividido por H. E lá em cima só tem termos que multiplicado por H. Eu posso colocar o H em evidência. Colocando o H em evidência, está aqui. O H em evidência vai ficar H que multiplica quem? H ao quadrado mais 6H mais 9. Tudo isso dividido por H. Deixa eu checar, né? Não custa nada. H vezes H ao quadrado dá H3, beleza. H vezes 6H dá 6H ao quadrado, está aqui. H vezes 9, 9H, está aqui. Por que eu fiz isso? Porque quando for calcular o limite dessa expressão, eu vou poder cortar esse com esse, se eu considerar H diferente de zero. Posso simplificar. E o que a gente vai de fato fazer, né? Então, esse meu coeficiente de Newton, na realidade, considerando já H diferente de zero, vai ficar H ao quadrado mais 6H mais 9. Certo? Esta é a ideia de fazer coeficiente de Newton. Certo? E como eu já falei nas outras aulas, todas elas, esse número que sobra aqui, no F de 2 mais H, tem que ser subtraído por esse outro que aparece aqui, F2. Por isso, quando eu for dar uma revisada aqui, tinha 8 num lado e do outro lado tinha 4. Eu digo, oxe, tá alguma coisa estranha, tinha que aparecer 4 também. Né? Ou então esse 4 que estava primeiro estava errado. Eu fui olhar, não, tá certo. Eu fui olhar, eita, tá faltando, não era 8, era 2. Pronto, aí ajeitei. Beleza? Então tá aí o coeficiente de Newton. E depois, calcular o limite quando H vai para zero. Ó. Quando H vai para zero, se eu for calcular o limite dessa brincadeirinha, o limite, quando H tende para zero, de quem? De H ao quadrado mais 6H mais 9. Observe que esse aqui vai tender a zero. H, quando H se aproxima de zero, H ao quadrado se aproxima de zero. Isso aqui vai se aproximar de zero também, porque quando H se aproxima de zero, 6 vezes o número muito próximo de zero vai ser próximo de zero. E ficou 9. Então, o limite dessa função H ao quadrado mais 6H mais 9, quando H se aproxima de zero, é 9. Ou então usa as propriedades. Limite de H ao quadrado mais o limite de 6H quando H tende para zero, mais o limite de 9, que é uma constante, quando H vai para zero. Vai ficar o limite de H quando H tende a zero, tudo ao quadrado, mais 6 vezes o limite de H quando H tende para zero, mais 9, usando as propriedades todas dos limites. Que não vai bater muito essa parte de usar as propriedades do limite. Então tá aí a regra, o coeficiente de Newton. Deu trabalho porque era x ao cubo. Imagine se fosse em f de x, fosse x a sétima mais 4x a quinta mais x a terceira. Dá um trabalho grande fazer o desenvolvimento disso aqui. Mas nunca ia pedir um negócio desse, porque eu não estou interessado nesse desenvolvimento. Era só para mostrar, olha, a derivada veio desse coeficiente. E a gente mostra só, até em cálculo mesmo, não faz engenharia, eu digo, olha, vamos fazer só no grau 2, no máximo no grau 3, para a gente ver como é que funciona, porque não faz sentido dele calcular o f de 2 mais h para essa função, x a sétima mais 4x a quinta mais x ao cubo. Que é possível, mas fica uma expressão meio gigantinha. Meio gigantinha não, muito gigantesca, né? E ela vai o dia todo, né, professor? Não, o pior que é realmente. Deixa eu até fazer aqui rapidamente, só para ver. É o que? X a sétima? Eu não, quem faz é os computadores, rapaz. Isso é besta. Rapaz. Mas só para notar, só para ver o tamanho que vai ficar esse negócio. F de 2 mais H.
Deixa eu expandir isso aqui só para ver o tamanho da monstro. Eu vou botar aqui no... Eu vou botar só nessa brincadeirinha. Pronto. Copiar isso aqui. Ctrl copy para cá. Ctrl V. Deixa eu só botar bem bonitinho. 7x7, né? Mais 4x a quinta. Opa. X a quinta mais x ao cubo. X ao cubo. Pronto, isso aqui só F. E a resposta disso aqui vai dar esse negócio. Quem quiser se divertir em casa, F2 mais H. Ctrl V. Ao quadrado. Aqui é o cubo. Aqui é a quarta. Aqui é a quinta. Ficou uma função meiguinha. A sexta. A sétima. Pronto, essa coisinha meiga aí, ó. Se quiser desenvolver. Mas não é o nosso objetivo. Isso que eu quero deixar bem claro, né? Para ficar... F2 mais H, somente. F2 mais H. Ainda ia ter que desenvolver isso daí. Não, já tá. Isso aí é a resposta toda desenvolvida. A resposta já é. É. Ave Maria, Porque já senão... imagino os cálculos. É o objetivo nosso, não. Porque teria que fazer H mais 2 elevado a 7 mais 4, que multiplica H mais 2 elevado a quinta, mais H mais 2 elevado a terceira. Ó, pronto, H mais 2 elevado a terceira a gente fez aqui. Olha o trabalho que deu, né? Esse trabalho todinho que a gente fez agora. H mais 2 elevado a terceira aqui, ó. 2 mais H elevado a terceira, né? Ou H mais 2, tanto faz. Olha o trabalho que deu. Imagina H mais 2 elevado a sétima. Maria. Aí, Eu já ia falar isso, imagina elevado a 7. certo? Mas não se assuste com isso, que eu não vou pedir nunca o negócio. No máximo, estourando é grau 3, foi o que a gente fez aqui. Não mate que o objetivo não é esse. O objetivo é chegar nas derivadas. Isso aqui é só para dizer, olha, a derivada veio disso aqui. Coeficiente de Newton. Por isso que eu bato, né? Qual é a ideia gráfica? É um ponto de máximo, então, de mínimo. Então, a derivada igual a zero significa que ali tem uma reta tangente paralela ao x. Beleza? Então, pronto. Tá lá as tarefas abertas. Faça o máximo possível. E a prova... A recuperação é até quando? Até amanhã, né? É até amanhã, se eu não me engano. Era amanhã. Tô Beleza. bonzinho demais, eu acho. Eu entrei hoje, eu não vi, o senhor colocou agora de noite, né? Não, porque de manhã eu tava fazendo, acho que tava terminando o imposto de renda, eu acho. Eu disse que eu abri de manhã exatamente para liberar as atividades, né? Esquecendo. Aí só foi liberar à tarde. Foi até o aluno perguntou, mandou um e-mail perguntando se eu tinha. Aí eu digo, assim que ele mandou o e-mail, já tinha acabado de mandar. Eu respondi, eu acabei de abrir as atividades. Foi assim. Assim que eu abri, fui ler meus e-mails, já estava lá perguntando e eu já respondendo. Não, já foi feito. Já está pronto. Tranquilo? Observa as continhas. Veja que aqui teve um erro de continha, meu erro de continha. Na hora de passar o número para baixo, que sobe dessa tela aqui. Aí eu não sei porque eu botei 8, mas não era 8, era 2. E você viu também que eu fui